Será que uma simples pílula caseira pode resolver o maior problema ao cultivar tomates? Vamos descobrir. Na primavera passada, peguei dois tomateiros na Lowe's. Eles tinham a mesma idade e aproximadamente o mesmo tamanho. Escolhi a variedade de tomate Roma, porque este tipo específico é conhecido por ser altamente suscetível à podridão apical. Essa é a condição em que o fundo do tomate fica marrom e coriáceo à medida que o tecido se decompõe devido à falta de cálcio. Em seguida, peguei meu frasco de Tums, peguei o almofariz e o pilão, peguei dois Tums e os coloquei dentro. Então, os triturei até virar um pó fino. Decidi triturá-los para poder espalhá-los facilmente no fundo do meu buraco e facilitar a absorção dos nutrientes pelas raízes. Então, decidi onde plantar meu primeiro tomate. Afastei a cobertura de lascas de madeira até chegar à camada de solo e cavei o buraco para o tomateiro. Eu queria que meu buraco tivesse cerca de 2 vezes a largura do copo de onde eu estava plantando. Depois que o buraco foi cavado, peguei o tams triturado e espalhei cuidadosamente a maior parte no fundo do buraco. Eu queria que o pó estivesse perto de onde minhas raízes estariam, para que as raízes tivessem fácil acesso a ele. Então, espalhei levemente o pó de tums no fundo do buraco para tentar nivelar tudo. Agora eu estava pronto para plantar meu tomate. Peguei meu tomateiro Roma e arranquei algumas das folhas inferiores para que não fossem enterradas no solo, e então tirei o tomate delicadamente do vaso. Você pode ver que ele parecia saudável e não estava com as raízes presas. Então, apenas preenchi o buraco com o solo original. Decidi não usar nenhum fertilizante para este experimento, para tentar reduzir o número de variáveis e ter uma ideia melhor de quanta diferença o Towns faria. Além disso, a cobertura de lascas de madeira que eu tenho fertiliza e alimenta meu solo ao longo do tempo, porque eu a tenho há muitos, muitos anos. Guardei um pouco mais de pó de tums e adicionei um pouco mais acima. Dessa forma, quando chover, o pó de tums pode descer para a zona das raízes e continuar a alimentar a planta mais tarde na temporada. Depois de chegar perto da altura original do solo, reguei a planta e adicionei um pouco mais de solo por cima. Então, puxei a cobertura de lascas de madeira de volta para a base da planta. A alguns metros de distância, fiz o mesmo processo para o outro tomateiro, afastando as lascas de madeira e cavando o meu buraco. Mas para esta planta, não adicionei nada no fundo do buraco. Removi as folhas inferiores e plantei esta delicadamente, exatamente como a anterior. Preenchi o solo, reguei, adicionei um pouco de solo por cima e puxei a cobertura de lascas de madeira de volta para a base da planta. A planta aqui na frente é a que não tem tums enterrado embaixo, e a poucos metros de distância, a de trás, é a que tem tums enterrado embaixo. Os tomates Roma são determinados, o que significa que produzem uma grande safra única. E a melhor maneira de sustentar esses tipos de tomates é com gaiolas. Então passei e adicionei gaiolas de tomate que comprei na Lowe's em ambas as plantas. É importante que você adicione essas gaiolas logo após o plantio. Dessa forma, você não perfura nenhuma raiz que se espalha à medida que a planta continua a crescer. Ambos os tomates agora estão plantados, engaiolados e prontos para crescer. É aqui que as coisas emocionantes começam a acontecer. Passaram-se 13 dias desde que os transplantamos. Este é o tomate sem tums embaixo. Ele está parecendo saudável e feliz. As flores apareceram. Elas estão lindas e estão se abrindo. Temos abelhas aqui polinizando. No geral, a planta parece muito saudável. Vamos passar para a outra que tem tums embaixo, que é esta bem aqui. Esta é a que enterramos tams embaixo. Ela parece quase igual à outra. Está igualmente feliz, com flores saudáveis aparecendo. O tams não deve ajudar muito no crescimento vegetativo. É apenas a ideia de ajudar com a podridão apical quando tivermos o fruto. Então, continuaremos a atualizá-los sobre a saúde da planta e de ambas, apenas para ver como elas estão se desenvolvendo e crescendo em comparação uma com a outra. Mas, no geral, elas parecem saudáveis. Um pouco de tempo se passou. Como você pode ver, este tomate mostrou muito crescimento. E você notará que já temos alguns frutos formados nessa planta. Se olharmos para a parte de baixo deles,
Não estamos vendo nenhum sinal de podridão apical, o que é um ótimo sinal no geral. Mas você notará que na parte inferior da planta há algumas folhas que estão começando a desenvolver potencialmente alguns pequenos problemas de doenças. Então, o que queremos fazer é apenas remover essas folhas para que não espalhem nenhum problema para cima na planta. Para fazer isso, vamos pegar nossa tesoura de poda bem aqui. Vamos apenas garantir que as borrifemos com um pouco de álcool isopropílico para não espalhar doenças. Então, vamos pegar nossa tesoura de poda, ir até essas folhas em leque e apenas removê-las. Vamos pegar as que virmos que estão baixas no solo ou que possam ter algum problema, como esta aqui. Não vamos remover nenhum topo, porque esta é uma planta determinada. Mas vamos nos certificar de passar e remover quaisquer folhas que possam ter problemas. Já faz um tempo que não verificamos esta planta também. Você notará que ela tem muito crescimento bom, ela tem um bom tamanho e temos alguns tomates que já estão formados aqui atrás. Você notará bem aqui, vê o fundo deste tomate? Não estamos vendo nenhum sinal de podridão apical, o que é uma coisa ótima. Eu também passei e removi quaisquer folhas doentes ou danificadas nesta planta também. 35 dias após o plantio, o tomate sem tums estava lindo e saudável. O fruto estava realmente inchando e não havia sinal de podridão apical. A planta com tãos embaixo também estava ótima. Havia uma bela cor verde escura nas folhas e um monte de frutos estava ficando maior sem sinais de podridão apical. Aqui está uma foto de ambas as plantas lado a lado. A com tãos embaixo está à esquerda. Hoje é 22 de julho. Os tomates estão indo muito bem. Você pode ver aqui embaixo que o fruto está realmente vindo pesado e alguns até estão começando a amadurecer na parte de trás, aqui, o tomate Roma. E estou muito feliz com a produção geral. Este é o tomate que não colocamos o tums embaixo. Ele ainda está tendo uma boa produção. Não há podridão apical em nenhum dos frutos. E vamos entrar no motivo pelo qual não estamos tendo podridão apical um pouco mais tarde no vídeo. Mas vamos passar para o que tem tons para ver como está indo. No geral, está indo muito bem também. Tem um alto nível de produção. Por baixo, temos alguns frutos que acabaram de começar a mudar de cor, o que é bom. Não há podridão apical em nossos frutos, que é o que amamos ver. No geral, é uma planta com aparência saudável e feliz. Além disso, ambas as plantas têm alguns problemas de doenças na parte inferior. O que vou fazer é apenas passar e remover muitas dessas folhas ruins para que não espalhem doenças para cima na planta. No geral, esta planta só tem mais um certo tempo de vida, porque são tomates determinados. Então eles vão dar essa grande leva de tomates e depois desistir. Então estamos chegando perto do ponto de colheita. 5 dias depois, fui verificar as plantas e os tomates estavam começando a ficar vermelhos, mas havia muitas folhas doentes. Então passei e podei todas as folhas ruins. Aqui está a planta sem tãos embaixo. Depois da poda, ela está com uma aparência muito melhor. E aqui está a que tem tãos embaixo. Está com uma boa aparência e tem um fluxo de ar e penetração de luz muito melhores. Hoje é 1º de agosto e os primeiros tomates estão realmente começando a amadurecer. Você notará, no entanto, no chão, que um já caiu, o que é um pouco lamentável e os animais o pegaram. Mas temos 6 tomates saudáveis que parecem lindos e estão prontos para colher. Esta é a planta sem o tums e ela ainda não tem podridão apical. Belos tomates, Roma. Estes aqui também estão prontos. Podemos levar estes. Então, já temos alguns belos tomates colhidos. Sem podridão apical. Parece ótimo. Conforme você sobe, mais alguns destes estão começando a ganhar cor e amadurecer. Logo teremos uma colheita massiva. Aqui está a planta que enterramos o tums embaixo. Temos alguns tomates maduros aqui, parecendo muito bons. Como este aqui, sem podridão apical, parecendo bem. E tem mais aqui. Então são 2. Temos este aqui, 3, 4, e depois mais 2 aqui em cima. Então, assim como aquela, temos cerca de 6 tomates maduros. E assim como a outra, tivemos um tomate que caiu no chão. E parece que os esquilos ou algum tipo de praga o pegaram. Então, temos uma boa colheita destes. Você não está vendo podridão apical.
No geral, esta planta continuará amadurecendo o restante destes tomates. E as colheitas estão parecendo bem comparáveis neste momento. 12 dias depois, as plantas pareciam ótimas e havia mais frutos que precisavam ser colhidos. A planta com towns embaixo tinha alguns belos conjuntos de tomates. Passei e os cortei cuidadosamente, usando minha tesoura de poda, e fiquei encantado com a colheita. Vejam só como esses tomates são lindos e o tamanho desta colheita. Sem podridão apical, apenas tomates Roma perfeitos. A planta sem tons estava indo bem e tinha alguns tomates maduros. Então, passei e os podei. Não havia tantos maduros, mas ainda havia muitos tomates amadurecendo na planta. E haverá muito mais para colher no futuro. Hoje é 27 de agosto. E veja como esta planta está carregada de frutos. E veja quantos estão maduros. É inacreditável. Eles têm uma cor bonita. Vou ter que vir colher estes, mas apenas dê um passo atrás e veja quanto fruto esta coisa tem. É incrível, mesmo conforme você sobe. Veja todo esse fruto aqui em cima que ainda tem que amadurecer. E a planta parece bem saudável lá em cima. Até tente rodar assim deste lado um pouco na parte de trás. Apenas venha deste ângulo por baixo. Veja todo esse fruto. É loucura. Vai ser uma grande colheita hoje. E vamos passar para a outra planta. Esta é a que não tem tuns embaixo. E na verdade, antes de passarmos, dê uma olhada na parte de baixo deste fruto. Você notará que não há podridão apical. Parece perfeito. É exatamente como queremos. Passe para o tomate com tuns enterrado embaixo. Este não tem tantos frutos maduros, mas ainda tem muitos frutos. E eu colhi mais tomates desta planta do que da outra. Já colhi 14 tomates maduros desta e apenas 9 da outra. Então, esta está um pouco à frente. No geral, é uma planta com uma aparência saudável. Bem, não está com uma aparência saudável, mas tem um alto nível de produção porque agora está na fase de amadurecimento. Estou muito feliz com a aparência da planta. Vamos passar e colher alguns destes hoje. E depois manteremos você atualizado conforme continuarmos colhendo mais e mais. Mas vamos pegar um fruto como este aqui. Gire deste lado para que você possa vê-lo. Vamos ver o fundo deste fruto e conferir. Sem podridão apical. É isso que amamos ver bem ali. No geral, a planta parece linda. Esta planta foi uma das mais carregadas de tomates que já vi. Havia tantos tomates maduros e tantos perfeitos. Levei alguns minutos apenas para passar e colher todos eles. A colheita dessa planta simplesmente me deixou boquiaberto. O fato de toda essa produção vir de apenas uma planta é realmente incrível. A colheita da planta com tãos não foi tão impressionante, mas a colheita anterior foi muito maior. Então, eu diria que, no geral, as plantas são relativamente iguais em seu rendimento e ainda sem podridão apical. Aqui está a colheita de ambos os tomates. Este é o sem tãos. Este é o com tãos. Então, vamos provar cada um e ver se há diferença no sabor. Vamos cortar um de cada que esteja bem próximo da maturação. Estes estão bem próximos, eu diria. Talvez este esteja um pouco mais maduro aqui. Ok, sim, vamos fazer isso. Então esses dois, este é com thumbs, sem thumbs. Vamos pegar uma fatia. Vamos apenas fatiar os dois ao mesmo tempo. Ambos parecem bons por dentro. Muito bons. Vamos pegar mais uma fatia aqui. Assim mesmo. Agora temos os sem thumbs, com thumbs. Vamos provar cada um e ver se há diferença. Então, vamos com o thumbs primeiro. Suave, sem acidez, um pouco de doçura. O outro, bem similar. Quero dizer, é a mesma variedade de tomate. O Tums não parece ter feito uma diferença considerável, embora eu não achasse que faria. No geral, porém, não consigo notar diferença no sabor. E não acho que deveria, mas eles definitivamente têm o mesmo gosto. 6 dias depois, era a hora de colher novamente. Comecei com a planta com Tums embaixo e peguei um monte. Os tomates pareciam perfeitos, sem problemas, e uma bela colheita para apenas um dia. A planta sem tams só tinha um tomate maduro, mas era melhor do que nada. 19 dias depois e 114 dias após o plantio foi a grande colheita final. A planta sem tums tinha muitos frutos maduros, então podei todos eles e fiquei com uma bela tigela de tomates. Alguns tinham um pouco de rachadura, porque estávamos no final de setembro a esta altura.
A planta com Tuns não tinha muitos tomates maduros, o que não me surpreendeu porque a produção esteve oscilando durante toda a temporada. Terminei apenas com alguns tomates e a maioria estava um pouco danificada. No geral, fiquei super feliz com o andamento do experimento e fiquei agradavelmente surpreso com quanta produção obtivemos de cada planta. Quero dizer, estamos falando de quilos e quilos de tomates. Agora, toda a ideia de enterrar o tum sob o tomateiro era prevenir a podridão apical, que é um dos maiores problemas que afligem os jardineiros caseiros. E a podridão apical acontece quando o fruto não tem cálcio suficiente ao se formar para se desenvolver adequadamente. Então, o que queríamos fazer era adicionar mais cálcio ao solo, para que houvesse bastante cálcio para a planta absorver. E o TUNS é feito de carbonato de cálcio. Então, ao triturar isso e colocá-lo embaixo da planta, apenas aumentamos o nível de cálcio no solo ao qual a planta tem acesso. Embora a questão seja que a podridão apical mais comumente se torna um problema, não quando há falta de cálcio no solo, mas geralmente devido à rega irregular. Então, basicamente, é um problema de rega. Eis o porquê. Quando se trata de uma planta, o cálcio nela é conhecido como um nutriente imóvel. O que isso significa é que a planta não pode tirar cálcio de uma parte dela e movê-lo para uma parte diferente, como pode fazer com algo como o nitrogênio. Portanto, se uma planta está com falta de nitrogênio e está crescendo, o que ela pode fazer é pegar um pouco do nitrogênio da parte inferior da planta e movê-lo para aquele novo crescimento. É móvel, ela pode movê-lo. O cálcio não pode fazer isso. A única maneira de uma planta obter cálcio é diretamente do sistema radicular. E a única coisa que pode mover o cálcio para cima através da planta e espalhá-lo para aquele fruto é a água. Então, tudo se resume à água. O que significa que, se você não estiver regando adequadamente sua planta e dando a ela a água de que precisa quando o fruto está se formando, mesmo que haja cálcio no solo, a planta não terá acesso a ele e você terá podridão apical. O outro lado disso, porém, é que, se você estiver regando demais e o solo estiver constantemente molhado, você pode basicamente afogar sua planta. E quando você faz isso para se proteger, a planta para de absorver água, o que significa novamente que, se não houver água subindo, nenhum cálcio conseguirá chegar ao fruto. No fim das contas, o TUMS não teve nenhum efeito colateral negativo. Mas o fato de ambas as plantas terem se saído quase igualmente bem me diz que o solo já tinha o nível apropriado de cálcio. Portanto, ao adicionar o TUMS, não teve realmente muito efeito. Se você tivesse um solo com falta de cálcio, o TUMS teria feito diferença. Mas nenhuma das plantas teve podridão apical porque eu tinha uma espessa cobertura de lascas de madeira e usei práticas de rega adequadas. Não posso dizer que fiquei surpreso que nenhuma das plantas teve podridão apical. No geral, foi um experimento muito divertido e eu me diverti muito fazendo isso. E como mencionei, não faz mal colocar um pouco de TUMS embaixo de um tomateiro. É simples, é fácil e, se você não tiver cálcio no solo, com certeza ajudará. Você notará que a neve ainda está no chão aqui. Ela está no chão há mais de um mês. Portanto, ainda não é exatamente a temporada de cultivo aqui. Mas é o momento perfeito para começar suas sementes dentro de casa. É o que estou fazendo. Comecei um monte de plantas e mal posso esperar até que a neve saia do chão e derreta. Você nem consegue ver os terraços aqui na nova propriedade com a neve, mas pode ver a diferença de elevação se olhar lá no topo. Estou muito animado para esta temporada. É um pouco difícil fazer vídeos de jardim ao vivo, mostrando como fazer as coisas quando ainda está nevando aqui. Estamos nos divertindo muito, estamos aproveitando e estou muito feliz por estarmos voltando à temporada de cultivo. Esperei o inverno todo, mas vai ser ótimo estar aqui sujando as mãos e cultivando comida. Então espero que vocês fiquem ativos e comecem, porque agora é a hora de investir nesta primavera. Se este experimento mudou a maneira como você vê itens domésticos comuns em seu jardim, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando os segredos de jardinagem que ajudam você a cultivar um futuro melhor. Sua próxima colheita de conhecimento virá em breve.